conversa sobre vender, né? Você vê que foi uma conexão muito forte, porque eu levei felicidade na sua vida, lhe ajudando quando você precisou, e você também me ajudou, porque o trabalho de corretor é uma ajuda. Você me ajudou, eu tava ali, Milena, você lembra, eu tava em dúvida entre os condomínios, eu tô querendo esse, Israel tá querendo esse, ficou naquilo, e você tava ali do meu lado. Então, assim, não é assim no papel, eu tô vendendo um terreno. Não, você tava conversando comigo também. Então, do mesmo jeito que eu levei pra você, você também trouxe pra mim esse carinho. E é uma fase importante. Eu escolhi o terreno que eu vou viver a minha vida. Então, assim, não é algo simples. Eu vou construir ali a minha casa, se Deus quiser, vai dar tudo certo e eu vou viver lá o resto da minha vida. Quem fez parte do primeiro passo? Milena. E vamos comemorar quando a casa estiver pronta. Vamos. Bem-vindos a mais um episódio do Midcast. Hoje, quem vai estar aqui com a gente é uma pessoa muito especial para mim. É a doutora Marília. Tá? Todo mundo me pergunta o que foi que eu fiz para essa transformação, não só no meu corpo, mas na minha saúde. E eu queria hoje contar um pouquinho da minha história, contar um pouquinho do que aconteceu para eu ter dado esse start e ter buscado ajuda. E estou muito feliz por ela ter aceitado o meu convite, porque ela é muito especial para mim. Inclusive, quando eu começo a falar dela, até me emociono. E é isso. Milena, obrigada pelo convite. Eu espero que esse podcast ajude mais e mais pessoas, né? Porque essa sua emoção, ela não é à toa. Não. Né? Só quem sabe a dor que você sentiu e que você lembra ao se emocionar é quem já teve e tem problema com a balança. Entendeu? Exato. A questão da obesidade não é simples. Quando a gente começou com Milena tinha 106 quilos, né? Foi no segundo semestre de 2024. Hoje Milena está com... Não estava contando com isso. O choro é real. É real. Mas é porque a dor é real. É real. Entendeu? Por isso que eu falo muito. A gente não pode simplificar essa dor apenas à força de vontade. Porque quantas vezes você não já tinha tentado? Muitas. Né? Você já chegou pra mim assim, eu não aguento mais. Exatamente. Eu já tentei assim e não vai mais. E aí chegou com 106 quilos, hoje com 77. Então, essas lágrimas têm que ser de felicidade, né? Você usava 52, era? 52. Número de calça 52. Hoje é quanto? Ontem, eu estava usando 44, fui comprar uma calça jeans ontem para viajar e 44 não cabe mais. Eu estou usando 42. Pois é. Diga se isso não é emoção. E não, é emoção e assim, é tão louco que até você processar isso na sua mente, que eu acho que é a importância tão grande de você ter um acompanhamento real e contínuo no seu processo de emagrecimento, porque a obesidade é uma doença. É uma doença. Que já faz algum tempo que eu tô usando 44 e eu não pego o número 44 na arara, tá? Quando eu chego na loja, pego 46. 46. É como se eu não enxergasse o meu corpo. Da última vez que eu fui comprar uma roupa pra mim, acho que faz uns 2 meses, eu fui com uma amiga minha. E ela me vendo pegar as roupas, aí chegou uma hora que ela falou, amiga, essas roupas vão ficar grandes em você, não? E eu tava pegando 46, 48, tipo, na mente não processa. Aí ela veio com a 44, aí disse, eu acho que seu número é esse. Eu falei, não, tipo assim... Não vai caber, tipo, a falsa crença, não acreditar que aquilo era você. Porque eu também sou grande, aí eu fiquei achando, não, assim, por mais que eu emagreça, não vou diminuir tanto o número, enfim... E aí as 44 já estavam folgadas. E eu não consegui comprar a 42. Eu comprei a 44, porque ainda ficou na minha mente assim, mas enfim. E graças a Deus, realmente é um processo. E é um processo que influencia em tudo na sua vida, em todas as áreas. Na sua performance, no seu trabalho, no seu relacionamento, em você ser mãe, em você se olhar no espelho e se amar. Porque principalmente nós mulheres, isso não isenta os homens, mas nós mulheres... a visão da gente no espelho influencia em tudo. Quando a gente, às vezes, um salão, alguma coisa que faz a gente se sentir melhor, imagine o corpo, imagine a gente se olhar no espelho e se amar, entendeu? Isso é muito forte, isso é muito mais forte do que muitas coisas que a gente acha assim, não, isso é besteira. Não é. E a vida, ela é tão acelerada, e a sua como corretora é tão acelerada como a minha como médica. Nós somos mulheres. Então, a mulher, ela tem várias tarefas, né? A mulher, ela é mãe, a mulher, ela é esposa, ela tem que tomar conta de casa,
casa. E hoje a gente tem que sair para trabalhar e contribuir em casa. Isso faz parte da nossa vida atual, da mulher moderna. E aí você fazer tudo isso e vai se deixando de lado. E vai se deixando de lado, e vai pelo filho, e vai pelo marido. Quantas mulheres não estão se deixando de lado e o marido está conseguindo ir para academia e a mulher não tá porque ela está se deixando de lado? Entendeu? E aí, quando deu esse start em você, que você virou, você consegue produzir mais, você consegue performar mais, entendeu? Sua vida, ela vai melhorando em vários aspectos. E eu me lembro que quando a gente começou, você ia para um evento, algo que você tinha sido convidada. Não era que você disse assim, Marília, eu quero chegar nesse evento já mais magra. Era algum evento de corretor, não é? Na verdade... Como foi? Foi quase isso. Quando eu cheguei para você, eu tinha sido convidada para um evento, inclusive pelo pessoal da Box. Era um evento beneficente e eles tinham me convidado para falar um pouco sobre minha trajetória como corretora. E já era uma coisa muito difícil para mim. Para quem me conhece, me acompanha, sabe que falar em público para mim foi uma coisa que eu fui construindo, fui ajustando, que era assim, eu tinha pânico. E essa autoconfiança de você se amar no espelho lhe dá mais segurança. Muito mais, infinitamente mais. E como o evento era beneficente, talvez tenha me dado um pouco mais de coragem de aceitar. Aceitei e fui pro shopping comprar uma roupa. Mais uma vez, a roupa fazendo parte aí que é do nosso dia a dia aí que é real na vida da mulher. Que é real da vida da mulher. E sabe o que é você entrar no shopping com dinheiro para comprar em qualquer loja uma roupa para você usar naquele evento. E eu queria uma roupa elegante, um terninho, alguma coisa assim. Nada cabia em mim. Isso é horrível. Nada cabia em mim. Eu entrei, eu acho que em umas 8 lojas. Eu acho que se naquele dia eu tivesse entrado em alguma loja que tivesse um terninho preto e ele custasse 10 mil reais, eu teria parcelado em 10 vezes e teria comprado, assim. Eu queria uma roupa de todo jeito e não cabia. E isso fez, Milena, vale a pena a gente ressaltar isso, chegar que isso é normal. A grande maioria dos pacientes, eles querem para ontem esse emagrecimento. Então, assim, um pouquinho, Marília, eu quero para ontem, um pouquinho desesperada, em outras palavras, mas assim, querendo uma velocidade. E aí, quando a gente começou o protocolo medicamentoso, o protocolo de emagrecimento que tinha medicação, ela simplesmente não queria comer. Não. Ela achava que ela ia ter que passar fome para poder emagrecer. E eu, Milena, não é assim. E a gente faz um acompanhamento muito de perto, né? Muito. Acompanhamento médico mesmo, semanalmente. Tava eu e Milena lá falando. Eu sempre tenho esse acompanhamento com os pacientes. E aí, foi uma coisa que me chocou muito, que eu me lembro, foi Milena mandar uma foto para mim e dizer, doutora, eu só comi isso em 24 horas. Eu acho que eram uns 3 sashimis. Aí eu, Milena, pelo amor de Deus, você tá fazendo errado. Milena, você vai perder massa muscular. E massa muscular é força, é energia, é vitalidade. Massa muscular é performance, então ela não podia perder essa massa muscular nesse processo. Aí eu, Milena, volte, vamos fazer uma bioimpedância, que eu vou mostrar a você que você tá fazendo errado. Aí, já tinha ido embora, um bocado de músculo. Já. Aí eu, calma, vamos recuperar. Aí passei a suplementação, coloquei na cabeça dela a importância dela usar o whey, e Milena, ela é muito determinada. Assim, eu aprendi a admirar ela, porque ela não gostava. E ela, eu não gosto. Não gosta, né? Não ela gosto. tomava como medicamento. Eu vou empurrar isso aqui pra dentro. Eu tomo como medicamento. Eu tomo como tipo medicamento. Assim, eu preciso disso, eu tomo e pronto. O whey pra ela é isso. A suplementação de proteína pra ela é isso. Aí eu vou falar assim, mais uma vez a importância do médico lhe acompanhar durante todo o processo e após o processo. Quando a gente fez essa bioimpedância, que na cabeça de qualquer outra pessoa estaria incrível. A perda de peso. Meu processo de emagrecimento tá maravilhoso. Eu acho que eu tinha perdido 6 quilos. Em uma semana. Em uma semana. Então, assim, uau! E aí, na segunda semana, frustrante, eu perdi 1 quilo. E quando eu cheguei, na primeira semana, eu perdi 6 quilos e ela estava lá, iradíssima comigo. Estressada. E na segunda... Você perdeu muita massa muscular, você emagreceu errado. Não é assim. Aí, quando ela voltou depois, que ela só tinha perdido 1, aí eu mostrei a ela, olha a quantidade de músculo que você já recuperou e a quantidade de gordura que você perdeu. E olha que loucura. Eu, na balança, só tinha perdido 1 quilo e pouco, mas eu tinha perdido mais de 2 quilos de gordura. Só que eu ganhei massa muscular. Isso. É muito maluco isso. E aí, com o acompanhamento, a gente vê isso de perto. E aí, a gente vai trabalhando a mente, vai entendendo como isso é importante. E aí, enfim, depois é só...
Não, e assim, voltando um pouquinho para essa parte do processo de emagrecimento de Milena, teve medicação, né, Milena? Sim, que é sim. um assunto, assim, que também as pessoas perguntam muito a ela, né? Milena, você sentiu o quê com o uso do Monjaro e tudo mais? É uma medicação nova, é uma medicação que, teoricamente, está chegando agora no Brasil, mas a gente já conseguia trabalhar com ela. E ela traz um pouco isso, um pouco dessa ansiedade, dessa perda de peso. Milena, graças a Deus, não teve nenhum efeito colateral. Aproveitando aqui o espaço para trazer informação para vocês. Quais seriam os efeitos colaterais que essa medicação podia trazer? Dores no corpo, náuseas, vontade de vomitar, dor de cabeça, aquela fadiga que até o Wesley, o cantor, chegou a falar quando ele não fazia acompanhamento médico também, quando ele foi para o acompanhamento médico, deu tudo certo com ele. Então, assim, essa medicação, ela pode trazer esses efeitos colaterais. Milena não teve nenhum efeito colateral, foi só o iniciozinho. Só no iniciozinho. Com a questão do músculo. Foi nos primeiros dias, literalmente. Que ela perdeu essa quantidade de músculo e aí eu dei uns carãozinhos nela e a gente recuperou. E hoje ela tá aí ótima. Me fala um pouquinho sobre como é que você tá, assim, em nível de energia, Mi. Porque o seu público é muito de energia, de performance. Como é que você tá hoje em relação a isso? E como você era com 106 quilos? Até dá uma paradinha assim pra pensar. Respire. Porque, na verdade, não é nem só a energia. É todo o resto contexto. das mazelas, falando literalmente, que a gordura traz pra você, né? Verdade. Eu tava fazendo um tratamento há 1 ano de fascite plantar. Eu não conseguia andar. Eu jamais usaria um salto desse. E eu comecei a achar que eu nunca mais ia usar um sapato fechado. Assim, eu tinha que ir ao médico pelo menos de 2 em 2 meses. Eu fazia aplicação de corticoide, enfim. Tudo pelo excesso de peso. Tudo pelo excesso de peso. Eu não tinha a disposição que eu tinha. Às vezes dava 8 horas da manhã e eu estava tentando me levantar da cama com um cansaço. Porque a obesidade, ela tá no centro de muita coisa. Então, quando a gente resolve ela, a gente resolve o resto. É incrível. Hoje dá 4h20 da manhã, eu tô acordada com energia, assim, parece que eu acabei de ser ligada na tomada. Que era o que eu era antes. E porque energia é um parâmetro de saúde. Muita gente me pergunta se eu sempre fui obesa. E não. Não. Eu sempre fui magra. Eu não tenho histórico de obesidade. Foi a rotina, foi a vida que lhe Foi levou a isso. vida, e é incrível como a gente realmente começa a normalizar. Normalizar. A gente vai normalizando, e aí eu fui começando a usar uma calça leg, eu fui começando a usar uma camiseta grande, e aí eu fui começando a usar uma roupa mais larga, eu uso muito a alfaiataria que eu usava camisa de botão. Saí, não existia mais nada GG nem 46 que desse em mim, que é o que existe normal nas lojas. E passei a usar o plus size, normalizando que eu era alta. E as pessoas me diziam isso. Incrivelmente, as pessoas olhavam pra mim e diziam, você não tá gorda, é porque você é toda grandona. Você tem essa vantagem, né? Porque você era grandona, então se espaçava. Não, mas quando a gente olha seu antes e depois, é muita diferença. Não, é muita diferença. Muita mesmo. E isso que você tá falando aí bate no assunto inicial que a gente começou. Por que você foi se deixando do lado? Aí bate na parte da mulher, né? Isso. A mulher com multitarefas, com mais trabalho, filho e tudo mais, e vai se deixando de lado, porque é como se a gente fosse criada para cuidar do outro. Exato. E quando a gente para cuidar da gente, é como se a gente estivesse cometendo um crime. Muitas mães se sentem culpadas por deixar os filhos em casa e ir para academia. Muitas mães se sentem culpadas por estar investindo em algum tratamento de saúde, que seja de saúde com estética, e não tá oferecendo algo para o filho, entendeu? Mas e ela tá onde? Que foi o que aconteceu com você. E na verdade, se você não tiver um bom parceiro, se você não tiver um bom companheiro, no caso, se a pessoa for casada, enfim, ou tiver um namorado, é difícil de fazer ele entender também, tá? É verdade. É difícil. Porque é um tratamento que também não é barato, né? Isso aí que você falou toca num ponto de muitas e muitas mulheres chegarem pra mim lá no consultório falando que usam o escondido do marido. Muitas. Porque eles não apoiam. Aí o porquê não apoiam, aí a questão, a gente já entraria em outra questão, mas por que não apoiar a mulher no autocuidado dela? Entendeu? Porque emagrecimento é autocuidado.
Emagrecimento é saúde, entendeu? Se olhar no espelho e se sentir bem é saúde. A saúde passa pela estética. Passa. Então, assim, é uma coisa muito ligada. E energia é um parâmetro de saúde. Se você hoje tá com seus filhos e você não tem energia para brincar com eles, se você acorda como você acordava, querendo voltar a dormir, vencendo uma inércia, assim, aquela inércia do repouso, tendo que levantar um caminhão para sair da cama, não tá correto. E outra, batendo no ponto da saúde, o meu primeiro pensamento foi procurar um cirurgião plástico, né? Vou fazer uma cirurgia, enfim. E quando eu cheguei lá... Era isso que eu ia dizer, você foi no cirurgião, fui no cirurgião, aí diga a resposta dele. Fui no cirurgião plástico e quando eu cheguei lá, depois de todos os exames, de fazer tudo, e ele me mostrar como ficaria e tal, ele olhou pra mim e disse assim, tá, mas eu não lhe opero. Você tem que emagrecer. Mas não era nem só o emagrecer. Gente, como eu falei, todo mundo olhava pra mim, você nem era tão gorda, você... E eu era, tá? Só percebe quando você via a foto, realmente você vê. Talvez a impressão por eu ser muito grande não fosse tanta. Isso. A minha gordura visceral estava em 20. Lembra que eu tinha essa psicose com a gordura visceral? Tipo, eu emagrecia, mas eu não tava nem aí. Eu olhava a biopedância, eu queria ver minha gordura visceral. Porque eu nem sabia o que era gordura visceral. E ele me explicou lá como aquilo era perigoso. Danoso. Tipo, podia ser que eu estivesse correndo mais risco do que uma pessoa com 150 quilos. Isso. Né? Por conta da gordura visceral. E você ficava, Marília, minha gordura visceral. E quando essa gordura visceral baixou, gente, era uma festa. Porque a Milena faz uma festa. Eu passo. Mas é porque são pequenas conquistas diárias que vão fazendo você se transformar. Essas pequenas conquistas, elas são subjetivas. Então, como elas são subjetivas, muitas vezes elas não são respeitadas, entendeu? Porque a mulher, quando ela tá aqui, sedentária, obesa, e ela consegue vestir uma roupa e ir pra uma academia, ela já se venceu. Ela se venceu a ela mesma. E é muito forte você se vencer para conseguir fazer algo, entendeu? Porque às vezes você não tá se sentindo bem em vestir aquela roupa e ir pra academia. Você tá com medo até dos olhares das pessoas, entendeu? Então, são pequenas conquistas. Vestiu aquela roupa, saiu do sedentarismo, vestiu aquela roupa e foi pra academia, é uma conquista. Começou a usar uma suplementação que tem que tomar meio que à força, mas pelo seu benefício maior, é outra conquista. Aceitar que naquele momento você está precisando fazer uso de um medicamento, porque as pessoas também, elas minimalizam muito a medicação, como se a medicação ela diminuísse seus esforços. Não, a medicação, diminui. Exatamente, a medicação sozinha ela não faz nada. Ela é só uma aliada no processo, entendeu? Então, aceitar tomar a medicação é uma pequena vitória. Usar ela, fazer uso, aceitar os efeitos adversos e saber conviver com eles são vitórias. Então, assim, o paciente que está fazendo uso ou o paciente que não está fazendo uso, ele é vencedor da mesma forma. A gente não pode minimizar isso, entendeu? Muita gente, mas muita gente mesmo, eu não consigo nem mensurar. Vinha no meu direct conversar comigo, me perguntar sobre os efeitos colaterais. E assim, de todas as perguntas que eu ouvi, para você ver como realmente todo mundo acha que é uma mágica. Que é uma mágica. Passe de mágica. Chegou ao absurdo de uma pessoa me perguntar... Milena, eu tô querendo começar a fazer esse protocolo que você está fazendo, mas eu quero saber duas coisas, porque se tiver, eu nem vou querer. Tem muito efeito colateral? Você não consegue comer, porque eu gosto de comer. Olha que loucura, a pessoa quer iniciar um processo de emagrecimento e ela já quer saber se ela vai emagrecer comendo. Tipo, ela quer continuar comendo, ela acha que vai tomar a medicação e a medicação vai fazer ela emagrecer sem fazer nenhum esforço. Sem ela dar a contrapartida dela. Pronto, perfeito. E a pergunta mais tosca que foi para finalizar foi: e quando você parou, você voltou a engordar? Você continuou comendo do mesmo jeito e voltou a engordar? Tipo, o povo quer milagre. Quer milagre, exatamente. As pessoas esperam o milagre. E não tem nada a ver com isso. Você tem que fazer sua parte, sim. Você tem que comer a comida certa, sim. Você tem que comer saudável, não importa se você tá na loucura do dia a dia.
Gente, existe comer saudável não é caro, é mais barato do que você comer, mesmo você comprando uma suplementação cara, mesmo você comprando um whey caro. Se você colocar depois na ponta do lápis, no final do mês, ficou muito mais barato, porque a comida não saudável, eu já tive paciente que falou assim, eu faço o tratamento só com a economia do meu iFood. Isso. De tanto que pedia comidas no iFood, em excesso, entendeu? Isso. Quando eu tô com o dia muito corrido, eu passo lá no Cali, lá tem a comida pronta, já quentinha, tipo, é um fast food saudável, é incrível. Você vai lá, você pega rapidinho. É uma ótima alternativa. Você come lá, se não quiser comer lá, você vai comendo no carro, enfim. Mas não tem desculpa. E sobre essa questão aí que você falou, dessas perguntas que fizeram a você, sobre a medicação. Os efeitos colaterais, eles existem, como a gente já falou anteriormente. Existem pacientes que têm mais efeitos colaterais, existem pacientes que têm menos efeitos colaterais, existem pacientes que não têm efeito colateral nenhum. Doutora, e os efeitos colaterais de você não estar com a saúde... Era isso que eu ia falar. E aí, muitas vezes, quanto tempo dura aquele efeito colateral? Se você estiver tendo um acompanhamento direitinho, se você estiver usando a sua dose certa... Horas, um dia... geralmente é 24 horas. Aí você fica bem a semana inteira e está emagrecendo. Então, assim, 24 horas que já é programado no seu acompanhamento médico, você já deixa medicação sintomática. Você sentiu isso, você vai tomar isso, sentiu isso, você vai tomar aquilo. E você tá com o telefone, que você sabe que no meu caso eu deixava meu telefone, tô sentindo isso, fala comigo. E a gente vai manejando ali. O que é 24 horas diante da semana que você vai passar para ter o seu resultado que você tá esperando, entendeu? Nada. Então, assim, a gente tem que diminuir, desmistificar esses preconceitos com a medicação. É muito importante você ter trazido esse tema, principalmente para um podcast para corretores, né? Para corretores, para o mercado imobiliário. Porque são pessoas que estão aí na sua casa e que estão trabalhando como você. Então, muitas vezes estão se deixando de lado e você está levando informação, e uma informação diferente, entendeu? Uma informação, assim, que agrega. A medicação, o processo de emagrecimento, quando ele entra com medicação, ele é um aliado. O Mounjaro, ele veio realmente para mudar o tratamento da obesidade, entendeu? E quando a gente fala Mounjaro, não é só ele, né? Porque se fosse só ele, a primeira semana era o resultado de Milena. Se fosse o Mounjaro sozinho, o que foi que aconteceu com Milena? Perdeu muita massa muscular, se manteve sem perder gordura, só perdendo músculo, se pesando numa balança normal e achando que estava perdendo peso. Então, assim, quando você pensa só na medicação, você realmente não tem resultados bons. Mas quando você pensa medicação, suplementação, acompanhamento médico de quem está estudando, está ali do seu lado, para segurar sua mão, se der alguma coisa errada, aí os resultados vêm com qualidade. Entendeu? Que foi o que aconteceu com Milena. Milena, e outra coisa que eu vou até aproveitar aqui, que a gente falou da parte do mercado, fugindo um minutinho do tema, mas sem fugir. Milena, quando a gente começou, eu estava num processo procurando a minha casa. Isso é muito engraçado. O meu terreno que eu comprei para construir a minha casa. Ela subiu na balança de bioimpedância. E uma das perguntas que eu faço na minha consulta é: você trabalha com o quê? Porque o trabalho influencia em tudo na vida da gente. Se vai passar muito tempo sentada, se é um trabalho que estressa muito, isso tudo influencia em como a gente vai direcionar esse processo de emagrecimento. Aí Milena disse: eu sou corretora. Aí eu disse: Milena, eu tô procurando inclusive um terreno. Ela olhou para mim e disse: quem vai vender seu terreno sou eu. E vendeu, viu? Vendeu, só descansou quando a gente encontrou. Quando encontrou o terreno comigo e vendeu o meu terreno. Ou seja, aproveitando aqui o gancho, que faz eu admirar muito Milena, é que Milena, ela não é uma corretora que só vende quando ela é chamada, ela tá vendendo toda hora. Ela vendeu num consultório médico em cima do balanço de bioimpedância. Dali ela fez uma venda. Tipo, isso é fantástico. Eu não sei se fica legal falar no podcast, mas se não ficar, você escolhe. Mas eu já vendi em situações piores e até engraçadas. Eu não sei se você se lembra que você me pediu alguns exames, que inclusive exames que vão além do tradicional. Do tradicional de uma nutróloga. Pediu muitos exames e ela me pediu algumas ultrassonografia. Fazia tempo que ela não fazia. Muito tempo. E eu fiz com o mesmo médico na hora, ele estava lá fazendo minha ultrassom mamária, e eu com o telefone na mão. E ele iniciou
ultrassom transvaginal e eu atendi uma ligação no meio, tipo, era eu falando com o corretor, eu dizendo, não, diga ele que não desmarque a visita de jeito nenhum, não, preocupada. Aí depois eu pedi desculpa, falei, doutor, desculpa. E ele lá fazendo meu exame, tem aí, porque tinha uma visita agora e meu corretor tava sem a chave do apartamento, aí ele olhou pra mim, você é corretora? Eu falei, sou. Ele, eu tenho 2 casas pra vender. Aí você vendeu as casas dele? Agenciei as 2 casas dele. Tem que colocar isso no podcast. Tem que colocar, porque você... isso também faz parte de tudo. Você é muito vendedora, entendeu? Sou. E você tem que mostrar esses exemplos, que você não tá vendendo só atrás de um balcão, entendeu? Gente, os corretores reclamam muito que, não tem lead, não sei o que, gente. Não é só... Não se trata de lead. Se tratam de pessoas que estão buscando uma casa para comprar ou tem uma casa para vender, gente que está casando, que está separando, família que está aumentando. Então, todo dia alguém precisa de um imóvel. Então, se você é corretor de imóvel, eu amo ser corretora, tá? Tem gente que virou o corretor de imóveis. Eu sou corretora porque foi a profissão que eu escolhi. Eu amo, assim, enfim, eu respiro isso, né? Eu já acordo... então, eu estou numa fila, eu estou conversando com alguém e ali pode surgir algum negócio, num consultório médico, em qualquer lugar. E aí, voltando para a parte do emagrecimento, a sua energia, o seu emagrecimento, juntando com o seu trabalho, com o seu amor pelo seu trabalho, você voa. Entendeu? E essa parte de energia, que a gente fala da energia de saúde, e eu também entrei nesse assunto de vendas, energia e performance do vendedor. Isso é demais, porque a gente tem que performar. A performance não só está na academia, na musculação, não. Não. A gente tem que performar em todas as áreas. A gente está num mundo de muita produtividade. E cada vez a gente vai sendo exigido mais, porque você é corretora aqui em Natal, mas você hoje tem uma rede social que é aberta. Então, você não tá só competindo com o Natal, não tá só vendendo com o Natal. Você hoje está a nível Brasil, mundial e por aí vai, porque sua rede social está aberta. Então, você precisa de performance. Você precisa de performance até para estar respondendo isso aqui toda hora. Entendeu? Isso aqui cansa a mente, isso aqui começa a consumir vitamina B12, entendeu? E aí, quantas vezes você não chegou e estava com a vitamina B12 baixa, entendeu? Isso. Por exames, e a gente ia fazer a reposição injetável, ela se sentindo mais fraquinha, mais cansada, no outro dia ela já estava melhor, entendeu? Então, assim, a performance, ela é geral. E hoje a gente tem suplementos que ajudam isso, né? Como a coenzima Q10, um exemplo, que ajuda muito na questão da performance. E vários outros, que aí a gente tem sempre um protocolo, né? Individualizado para cada um. Mas coenzima Q10, se eu falasse para alguém assim, coenzima Q10 é básico, entendeu? Coenzima Q10, magnésio, eles ajudam muito na performance e algo simples que às vezes a gente negligencia pela vida. Muitas das pessoas negligenciam, é o sono. É o sono. O sono, ele é negligenciado e ele é básico. A nossa performance começa por uma noite dormida, uma noite de sono reparador. O seu cansaço no outro dia influencia em como você... O cansaço quando você acorda influencia em todo o seu dia, entendeu? Você já é para acordar com energia, como você está acordando agora. E o sono, uma noite de sono mal dormida, ela pode aumentar até em 25% do seu cortisol. O que é cortisol? É o nível do estresse. Então, você já está num trabalho que lhe estressa. Você já vem no estresse crônico e você não dorme direito, aí começa a acumular, é como se você estivesse batendo sua cabeça ali na parede. E aí, o que é que a gente faz com os suplementos, com a alimentação? A gente faz você bater na cabeça, mas na parede, como se você tivesse de capacete. A vida vem bater em você, mas você está protegido. Você tem que dormir. Chegar de noite, você tem que dormir. E não é dormir com Rivotril, com Zolpidem, é dormir. Suplementação com fitoterápicos, com algum estimulante ali tranquilo que faça você dormir, uma melatonina e tudo mais, e outras coisas que a gente trabalha, é uma coisa. Agora, com esses outros medicamentos, não. Então, não normalize o Rivotril, não normalize o Zolpidem. Eles são necessários, dependendo da fase que você vai estar na vida, sim. Mas normalizar usar sempre ele, não. Entendeu? E esse sono que vai lhe dar energia. Você falou agora, eu falei que eu tenho acordado 4h30 da manhã, eu tô todos os dias acordada. Todos os dias. Porque hoje você tem toda a sua parte hormonal otimizada. Quem tá lhe acordando de manhã é seu cortisol. Mas eu também tenho ido dormir muito cedo. Justamente, porque tá tudo regulado. 9h40, eu já tô
Meu Deus, já é madrugada pra mim. Eu fico pensando, o povo tudo ainda ligado, 9h40, 10 horas, eu já quero estar com meu banho tomado, minha cama assim. já dormindo. E aí a gente vai ficando até um pouco antissocial. Isso. Porque dá 10 horas da noite a gente quer dormir. Quer dormir. Pensando na performance do outro dia. Exato. E muitas vezes as pessoas ao nosso redor não estão assim. No sábado passado, 9 horas da noite, um casal de amigos da gente convidando a gente pra jantar. Eu falei, 9 horas, eu já tô de pijama. É mais ou menos assim. E o sono, ele é muito importante. Então, quando você vai ajustando sua vida, você vai ajustando, você vai tendo essa consequência de ter uma noite bem dormida. E aí você vai vendo as consequências não só a curto prazo em performance, a curto prazo e a longo prazo. Porque quando o seu primeiro médico, o cirurgião plástico, falou da gordura visceral, ele estava falando da sua saúde e você estava doente. Entendeu? Ele me encaminhou para o início de um tratamento. Com nutricionista, com tudo, que ele também dava esse suporte, mas enfim, eu seguiu outros caminhos. E hoje estamos aqui comemorando. E depois ele seguiu também o meu mesmo caminho. É verdade, ele também veio para mim. Não vamos falar o nome dele, mas ele veio. Gente, e eu tenho amigos corretores de imóveis que se inspiraram no meu processo. Inclusive, tem um que toda vez que eu abro o Instagram, que eu vejo a transformação dele, que ele está indo além da minha, isso me enche de felicidade. E eu não sei se a senhora se lembra, que a gente fez uma visita junto eu sei quem é. Com ele. E lá a gente comentou, eu tinha começado meu processo já, ele não tinha iniciado ainda. E eu parabenizo ele quase toda semana quando eu encontro na academia. É incrível, toda vida que eu converso com ele, a gente se abraça, enfim, aí muito interessante. Aí você vê como é a comunidade da questão do emagrecimento, porque é uma comunidade. É uma comunidade. Quem conheceu Milena com 106 quilos e começou a ver Milena emagrecendo, olha pra você, Milena, e faz, Milena conseguiu. Então eu posso conseguir também. Isso. Entendeu? Isso. Então você começa a se tornar inspiração. Não só inspiração nas vendas, como você já é, né? Você é um exemplo. Uma inspiração na parte de saúde e de emagrecimento. Na parte de ser capaz, de conseguir. Porque você não conseguiu à toa. Você conseguiu porque você teve que se vencer, dar o primeiro passo e olhar, a partir de agora vai ser diferente. Você virou a chave e foi atrás de alcançar a sua melhor versão. E continua. Porque você me falou, um dia antes do aniversário dela, você me mandou uma mensagem. Foi. E mandou uma mensagem à balança, na casa dela. Bati a minha meta. A meta dela era descer de 80 quilos. Eu tava com 79, alguma coisa, no início de abril. E aí, no final, eu entendi que a minha meta é ter saúde, a minha meta é continuar trabalhando a minha mente. E, para isso, eu entendi que eu preciso do acompanhamento, sim, com a doutora Marília por pelo menos mais um ano. Eu quero descer um pouco mais o meu peso. E manter, né? Porque a manutenção de peso perdido, isso. Ele é muito importante. Muito importante. E o que eu venho fazendo, como é que está sendo nosso tratamento? Eu desço um pouco e aí a gente mantém aquela descida. Aí eu desço um pouco e aí eu mantenho. A gente foi com o tempo. Foi com o tempo. Não foi como ela queria do dia pra noite, não. Porque o Milena, emagrecimento do dia pra noite. 30 quilos, porque ao total Milena perdeu 29 quilos. Então, assim, não tem como ser esses 29 quilos em um mês, como o paciente quer. Loucura. É loucura. Tem que ir devagar, mas com acompanhamento e continuidade. E o nosso corpo vai entendendo e ele vai aceitando aquele peso. É como se você fosse reprogramando a sua mente. É incrível. É isso. Pronto, acho que eu achei a palavra certa. É uma reprogramação. Você vai reprogramando, mas é muito importante trazer uma informação. Você reprograma a sua forma como seu cérebro vai, você reprograma a hora de dormir, de acordar, de tudo. No emagrecimento, a gente também reprograma porque a gente vira a chave e a gente tem mais vontade de continuar daquele jeito. Mas existe um inimigo para sempre, que vai ser assim, o corpo querendo voltar para aquele peso que tinha antes, entendeu? Isso. Porque é energia, peso é energia. Então, o seu organismo, para ele, não interessa se Milena tá feliz, se Milena tá performando mais, se Milena tá mais saudável. O seu organismo, ele só tá pensando na energia que ele perdeu. Se Milena perdeu 29 quilos, seu organismo vai querer voltar esses 29 quilos de novo. Então, vai ser algo que aí vai ter que ser
Por isso que a segunda fase do emagrecimento, ela não pode ser negligenciada. E ela é negligenciada. Eu negligenciei ela todas as vezes que eu Nas tentei anteriores, emagrecer as anteriormente. E a gente, todas. com muita conversa, você aceitou que você vai ter que viver a segunda fase de emagrecimento, que é manter o peso perdido com a mesma responsabilidade da primeira fase. Porque quando ela é negligenciada, o peso volta. Eu posso dizer até que a responsabilidade e a intensidade é maior. Por quê? Quando você está no processo de emagrecimento, você está todos os dias, você tem aquele objetivo. Perfeito, que é você ver, perfeita. você está perdendo 1 quilo. Ah, perdi 1 quilo. Aí na outra semana, vou perder 2 quilos. Então é como se o seu cérebro, ele vai ter essa recompensa. Isso. E que é da perda. Perfeito. Que é como se você estivesse batendo suas metas. Recompensas diárias, em gramas. Perfeito. E quando você já está ali no que você vai ter que ficar, a sua recompensa diária vai ser... Acabou. Aí você tá ali e se manter. Então, você tem que entender que a sua recompensa vai ser você conseguir... Se manter. Só que a gente precisa de dopamina. E essas recompensas diárias, elas são dopamina. Exatamente. As pessoas ao redor estão nos incentivando. Exato. Entendeu? Valeu, Milena, parabéns. Depois tá normal. normal. E aí você tá lá normal. Então, tá normal. Acabou tudo aquilo. Mas aí você tem que continuar. Perfeita essa sua observação. Por isso que é tão importante você ter o seu médico, o seu acompanhamento médico. Eu bato muito nisso. Perfeito, amiga, essa sua observação. Porque isso que você falou é tudo. A primeira fase do emagrecimento, que é perder peso, ela tem muito isso. Ela tem muita empolgação, muita conquista diária, muita recompensa diária e muita dopamina. Segunda fase do emagrecimento, manter peso perdido, que é tão importante quanto a primeira, é uma fase tranquila, é uma fase silenciosa, é uma fase que as pessoas ao seu redor não estão mais olhando para você e lhe dando reforços positivos, porque quando uma pessoa chega para você e diz, você emagreceu, como você tá bonita, como você tá linda, isso são reforços, vai reforçando. E quando esse reforço não tem mais, porque virou normal. Como é que você mantém aquele peso, entendeu? Aí começa, devagarzinho, e tem reganho. E nada no processo de emagrecimento, nada é para sempre. Qual é a prova disso? Bariátricos reganham peso. Tem estudos que mostram que 50% dos bariátricos reganharam todo o peso que foi perdido porque não fizeram o processo de manter peso perdido. Mulheres que fazem lipoaspiração reganham e perdem as suas cirurgias, que muitas vezes investiram muito dinheiro. Por quê? Porque negligenciaram a fase de manutenção do peso perdido. Então, são duas fases que elas precisam de energia e de atenção do paciente. A fase de perder peso e a fase de manter o peso perdido. Você hoje está na fase de manutenção. Hoje você quer perder, eu acho que é 2 ou 3 quilos, você falou pra mim? É muito pouco. Então, assim, você hoje está em fase de manutenção. Você já chegou, então é diferente, entendeu? A partir de agora é você que tem que se reforçar. Ei, peraí, não vou ganhar mais não. E manter esse estilo de vida. A ansiedade da perda de peso vai até diminuindo, que eu tinha uma meta na minha cabeça, que é bater os 30. E falta tão pouco para eu bater os 30, que se eu dissesse assim, é verdade, 1 quilo. Eu vou bater os 30. Então, essa semana eu vou... Não, eu prefiro estar como eu estou, com minha alimentação, assim, ir devagarzinho. Eu vou chegar, ele vai chegar. Né? Isso. Ele vai chegar. Outra observação que você fez, que também é importante a gente falar, é um dos comentários que fizeram para você. Você consegue comer tudo? A questão da mágica, né? Achar que a medicação é uma mágica. Eu tomei uma dose de medicamento e resolvi tudo. E não é assim. Não. Então, assim, a medicação, ela, por ser uma aliada, ela precisa da sua contrapartida. E quanto mais você dá a sua contrapartida, melhor o resultado que você tem. Porque imagine só, você consegue comer? Consigo. Então, naquele seu momento de você comer, você vai comer o quê? Uma fatia de pizza. Um exemplo. No final de semana eu vou comer isso aqui. Entendeu? Gente, eu fiquei, inclusive, sem beber bebida alcoólica, assim, levou nome de chata, chata. Ela trazia esse feedback pra mim. Eu chegava triste, porque minha turma se reúne muito, e aí eu tava lá, todo mundo feliz, eu lá, meio borocochô, porque, enfim... Não tinha bebida alcoólica. Não tinha bebida alcoólica, mas era o meu objetivo, e eu dizia, minha gente, a gente... por tão pouco tempo, 6 meses, sei lá, que você abre mão ali de uma coisa que lhe dá... prazer momentâneo. Dá prazer momentâneo, mas o resultado é tão absurdo, é tão grande, que lhe dá... Olha a mudança de vida em menos de um ano. A gente tá falando de segundo semestre de 2024 e a gente tá no primeiro semestre de 2025. E a gente tem 29 quilos eliminados.
uma vida completamente modificada. Então, será que não valeu a pena abrir mão desses prazeres momentâneos? Eu tenho um amigo meu que, quando me encontra, disse que amiga, você teve um filho adolescente. Ele disse que eu fui mãe de novo e tive um filho adolescente. Foi embora, né? Legal. Tirei o peso de uma criança adolescente. É o peso de uma criança, 29 quilos. É o peso de uma criança. E quando você está nesse processo, às vezes, as pessoas que estão ao seu redor em relação a álcool, eles tentam lhe sabotar sem nem querer. Eles não querem lhe prejudicar. E isso mas o remédio... prejudica. Isso o remédio não vai fazer por você, tá? Ele não vai fazer você ter essa consciência nesse momento. Não. Ele não vai fazer você ter essa força de vontade nesse momento. Não, até porque isso que você falou é muito bom. Tem muitos pacientes que começam a medicação e eles mesmos desistem. Porque a medicação fez ele abrir mão da bebida. Porque a medicação fez ele abrir mão da comida. E ele não quer abrir mão nem da bebida nem da comida. Então, ele para a medicação e volta para o estilo de vida que ele tinha mesmo. Um estilo de vida adoecedor. Então, tipo, medicação vai resolver sozinha? Não. Medicação precisa de você. E abrir mão da comida, abrir mão da bebida, também tem muitos contextos. Por que você está comendo tanto? Por que você está bebendo tanto? Por que você está precisando de tanta dopamina na sua vida? O que é que está faltando para você colocar ali? Entendeu? Isso também faz você refletir. Porque quando você chega num ambiente que você senta e você não está bebendo, está todo mundo bebendo, você já tem outra visão daquele ambiente. Você começa a refletir sobre coisas que você não refletia. São coisas muito subjetivas, entendeu? Que vai agregando na sua vida. Você vai mudando completamente. E, gente, incrivelmente, a minha turma foi quase toda afetada também. Tá todo mundo no tratamento. Todo mundo. Comigo. E aí, isso é muito louco. No nosso último encontro, o nosso comentário foi exatamente sobre isso. Gente, como a nossa vida mudou. Assim, a gente faz sempre viagem junto, a turma. A gente tinha feito uma viagem para Fernando de Noronha ano passado. E como o nosso encontro desse ano foi completamente diferente. Quase todo mundo sem beber. Com quem bebe bebendo muito menos. Todo mundo fazendo atividade física. Tem uma da turma que está treinando todos os dias para maratona de 21 quilômetros. Então, assim, esses últimos meses da minha vida... Sim, aqui a minha paciente também. É verdade. Saiu impactando na vida de muita gente. E correndo muito, inclusive. Uma performance altíssima. Que bom que não fui eu que caí, que me deixei abater e voltei. E eu continuei firme. E isso foi entrando um pouquinho na vida de cada um, porque alguns já tinham, inclusive, tomado a medicação e parado e desistido. Parava e bebia e desistia, voltava, enfim, perdia 3 quilos, parava. E entenderam que só o processo realmente bem feito e ali inteiro que traria um resultado. E aí quando você vai mudando o seu estilo de vida... É um caminho sem volta. É um caminho sem volta. O caminho do autocuidado é um caminho sem volta, porque é como se você tivesse um pouco anestesiada. Você acha que aquela sua fadiga é normal, você acha que aquelas enxaquecas que você sente é normal, constipação que muita gente sente, não faz cocô, é normal, entendeu? Então, assim, vai normalizando. O excesso de peso é normal, a inflamação é normal. E aí, quando você começa a viver de outra forma, você começa a ir ao banheiro todos os dias, a dor de cabeça foi embora, a dor, como você tinha nos pés, vai embora, o sono melhora, a energia vem. Como é que você volta para a vida que você tinha antes? Não tem como. Entendeu? Você não quer. Você quer performance. E o mundo que nós vivemos hoje, 2025, exige isso de qualquer um que trabalhe. Seja qualquer uma sua profissão. Ou você seja empreendedor, empresário, o mundo exige performance. E performance passa primeiramente por saúde. Isso. Você primeiro tem saúde e a performance é consequência da sua saúde. E saúde não é só a ausência de doença. Saúde não é só, eu não estou doente. Não. Tudo isso que eu falei aqui é você estar adoecido. São inflamações subclínicas. São inflamações que vão lhe adoecendo e vão atrapalhando sua vida. A diferença é que você normaliza. Você acha que só está doente quando o corpo arreia. Quando vem uma febre nas alturas, quando a garganta fecha, ou quando aparece um câncer, ou alguma coisa mais grave, aí você está doente. E antes, não. Seu corpo já estava avisando que estava doente, mas você acha que você não estava doente, entendeu? Então, assim, você saiu de um nível de doença para um nível de saúde. Hoje você está com a obesidade controlada, hoje você está com a massa muscular perfeita, hoje você está com energia, hoje você consegue vender mais, hoje sua qualidade de vida melhorou muito, Milena. Muito. Absurdamente.
E tá linda, maravilhosa. Que hoje eu cheguei aqui perguntando onde é que ela tinha feito a maquiagem dela. E ela disse que foi ela mesma que fez. Linda, tá linda. Ai, doutora, eu tenho muito a lhe agradecer. Conte comigo. Não só por ter vindo aqui hoje, para a gente dividir um pouco aí da minha história e um pouco de toda a sua sabedoria. Doutora Marília, ela não é uma médica normal. Eu digo isso a ela desde o dia que eu conheci. Lá vou eu me emocionar de novo. O médico também influencia, tá? Ela me ajudou muito. Ela segurou na minha mão, ela não me soltou. Toda semana eu estava lá no consultório dela, ela mandava mensagem para mim direto. Ela não deixou eu esmorecer, eu desisti. E eu acho que é por isso que ela é tão abençoada por Deus. Obrigada, Todos amiga. os pacientes dela são apaixonados por ela. Se eu pudesse, eu pegava todo mundo e saia resolvendo a vida de todos. Porque eu realmente amo o que eu faço. Eu sei disso. Do jeito que você ama o que você faz. Exatamente. E quando a gente trabalha por amor é diferente. Muito diferente, muito diferente. Você lembra que quando você definiu o seu lote, a gente se emocionou na frente dele? Eu abracei e disse, Milena, você faz parte... Não é só sobre vender, né? Você vê que foi uma conexão muito forte, porque eu levei felicidade na sua vida, lhe ajudando quando você precisou, e você também me ajudou, porque o trabalho de corretor é uma ajuda. Você me ajudou, eu estava ali, Milena, você lembra, eu estava em dúvida entre os condomínios, eu tô querendo esse, Israel tá querendo esse, ficou naquilo, e você estava ali do meu lado. Então, assim, não é assim num papel, eu tô vendendo um terreno. Não, você estava conversando comigo também. Então, do mesmo jeito que eu levei para você, você também trouxe para mim esse carinho. E é uma fase importante. Eu escolhi o terreno que eu vou viver a minha vida. Então, assim, não é algo simples. Eu vou construir ali a minha casa. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. E eu vou viver lá o resto da minha vida. Quem fez parte do primeiro passo? Milena. E vamos comemorar quando a casa estiver pronta. Vamos E eu lhe agradeço por esse convite de hoje. Eu espero poder ajudar a vida das pessoas que estão assistindo, escutando esse podcast, porque a gente também não tem muita noção da rede social, às vezes várias pessoas escutam, e tomara que vá em alguém que esteja precisando escutar isso. Eu tenho certeza que vai. Tomara que tenha propósito. Certeza. O Instagram de doutora Marília vai ficar aqui embaixo na bio. E quem gostou desse conteúdo, compartilha. Envia aí para algum amigo que não seja do mercado imobiliário. Ou que seja do mercado imobiliário. Porque quem está no mercado imobiliário, muitas vezes está sofrendo a sua dor. Porque você era do mercado imobiliário e estava com essa dor, entendeu? Isso, exatamente. Vamos lá. Vamos lá.